Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já ficou melhor. Glória a Deus. Hoje a lição de número 6. Quero ser rápido no meu ensinamento de hoje. Não quero enfadar da igreja. Lição muito fácil, muito fácil de compreensão para todos. Vamos estar falando aqui dessa lição que tem como título: O filho é igual como o pai. Está ali o tema. Vamos para o texto áureo, que diz assim: Mas o filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Aí que fala do poderio de Jesus, da autoridade, da justiça de Jesus. Verdade prática, o termo teológico, o Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Vamos para a introdução. Introdução está ali, que diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual a Deus. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Então, o embate de Jesus com os religiosos no Templo de Jerusalém revela essa verdade. Então, é isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Meus irmãos, nós podemos ver aqui que, desde um princípio, nós podemos ver aqui que as palavras contundentes era algo muito forte, era algo decisivo e inquestionável, não deixando mais nem para a dúvida, em mostrar que o Filho era igual ao Pai. Nós podemos aqui que enquanto o sentido figurado descreve argumentos ou críticas muito firmes, precisos e agressivos, nós podemos ver que com essa afirmação houve muitas contradições entre os judeus, houve muitas afrontas, e até nos dias de hoje há debate sobre esse tema. É um tema muito polêmico, é um tema que muitos ainda não decidiu ser servo diante de Deus, diferenciando o Deus Pai do Filho. Então nós podemos ver que desde o início do Evangelho de João houve essa afirmação muito forte, clara e lógica em falar que o Deus Pai e o Deus Filho é o mesmo. Então, já na lição, já na leitura bíblica em classe, quando o próprio Jesus fala assim: eu e o Pai somos um, já começou a deixar pessoas já com a orelha em pé, afrontando as palavras de Jesus, porque o sistema mundano, meus irmãos, naquela altura era destruir a cabeça da igreja, era destruir o filho da promessa. E nós podemos ver aqui que no versículo 32, Jesus fala assim:
tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Ou seja, ele está falando assim, olha, aquilo que procede de mim, aquilo que sai de mim procede do meu Pai. Mas pela blasfêmia, porque sendo... Aí fala assim, olha, por qual destas obras me apedrejais? Jesus falando para o povo naquela altura. E a Bíblia diz que os judeus responderam, dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Eles estavam dizendo assim, olha, você sendo filho, você está blasfemando, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, desde o princípio da igreja, teve essa perseguição diante do filho, quando ele estava em Jerusalém. Vamos prosseguir para o primeiro subtópico, que diz assim, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho. Vamos estar vendo aqui como é essa ideia de filho. Que diz assim, o conceito de filho no pensamento judaico, olha para você ver, meus irmãos, observe bem as falas dessa lição. O conceito de filho no pensamento judaico implica, olha para você ver, a igualdade com o pai. Ou seja, desde o princípio, houve uma implicação da igualdade com o pai, o pensamento judaico. Olha, falando assim, olha, o que é implicar? É não concordar, é não aceitar. É não aceitar Jesus como filho ser igual ao pai. E fala assim, olha, uma das ideias do filho na Bíblia é o quê? É a identidade da natureza. Então eles não aceitavam a identidade da natureza do filho com o pai. Meus irmãos, nós como servos de Deus, será que nós já aceitamos a nossa identidade diante de Deus? Nós vemos aqui que quando fala de identidade, fala da essência, fala de um nardo que flui dentro de nós, meus irmãos. E esse nardo, quando flui dentro de nós, essa essência vai incomodar muitas pessoas. Vai incomodar o mundo, de tal maneira que o mundo não vai nos aceitar. E nós podemos ver aqui que eles não aceitavam Jesus, o filho, porque eles comparavam com o pai, não aceitava. Mas quando, meus irmãos, nós assumimos a nossa identidade, certamente vou falar algo aqui com vocês, o mundo vai se sentir incomodado com a nossa essência. Essa essência tem que transbordar de dentro para fora. Senão, não surge efeito nas nossas vidas, não vai surgir efeito no mundo. O que o mundo vai falar? Olha, mas ele não era assim? Hoje ele já está assim? Quem é aquele? Quem é esta? Mas isso é dela mesmo? Mas ela falava dessa maneira, hoje fala diferente? A maneira dela comportar, ou dele comportar, hoje já é diferente, por quê? Por causa da essência, meus irmãos. Da essência de Deus, da essência do Pai, que flui dentro de nós. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, que eles não aceitaram filho por causa dessa declaração. Olha o que a Bíblia fala aqui em Mateus 23, versículo 1, olha para você ver o que o próprio Jesus fala. Então falou Jesus à multidão e os discípulos, dizendo, olha, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Jesus no templo em Jerusalém, no templo
palavra. E ele fala assim, olha, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Jesus falando assim, olha, está vendo esses que estão no vosso meio? Eles observam e praticam tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade. Olha, não está procedendo com conformidade à minha palavra, com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então o próprio Jesus chamou a atenção, alertou os discípulos naquela altura. E quando nós vemos em Mateus 23, capítulo 23, verso 29, nós vemos Jesus censurando, obreiro Gabriel, os escribas e os fariseus, falam assim, ai de vós, escribas e fariseus. Olha o que Jesus chama eles, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos, olha o que os escribas falavam, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então o próprio Jesus falando, vocês estão adornando aqueles que já morreram. O próprio Jesus falando. Olha o que é que fala aqui, olha. Assim tudo o que vos disser, observai e praticai, mas não procedais com conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Não praticam o que pregam. Observe que Jesus está dizendo isso no tempo diante dos fariseus e das pessoas. Então o próprio Jesus, ele chama atenção, ele censura os fariseus por causa dessa calúnia. Vocês estão adorando nos sepulcros, adornando os sepulcros. Então nós podemos ver aqui que desde o início da igreja, a estratégia deles, sabe o que era? Dos fariseus, era matar o próprio Jesus. Então desde o início, meus irmãos, eles estavam armando contra o Filho. Olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Refere, ao que Jesus estava falando? Estava referindo às honras demonstradas aos santos falecidos, enquanto ao mesmo tempo planejavam assassinar santos, vivos, até mesmo Cristo. E dizeis, se existisse no dia dos nossos pais, nunca teriam sido seus companheiros para derramar sangue dos profetas. Então todo o tempo, meus irmãos, estavam planejando assassinar o Cristo. Então nós podemos ver aqui que essa estratégia dos fariseus era destruir o cabeça da igreja. Significado teológico: indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. Ou seja, no significado teológico, meus irmãos, Jesus revelando a sua natureza diante do Pai. Olha, assim como o Pai, o julgamento que o Pai faz, o Filho faz. Então o nível de espiritualidade do Pai era o mesmo nível de espiritualidade do Filho. Jesus falando, na mesma cadeira que o Filho estava sentado, o Pai também estava sentado. O mesmo tipo de julgamento, Jesus fala, olha, o mesmo tipo de julgamento que eu vou fazer está em conformidade com o julgamento do Pai. Então nós podemos ver aqui que ele fala assim, olha, ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e vem de Deus. Jesus mesmo diz, eu saí e vim de Deus. Olha falando aqui, olha da onde ele saiu. Eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, estava declarando que Deus é o seu Pai. No entanto, os seus interlocutores, ou seja,
os seus perseguidores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Então aqui Deus, no significado teológico, Deus iguala ao Pai na sua superioridade. Nós podemos ver que quando Deus iguala o Pai, ele incomoda muito. Quando o Filho iguala o Pai, eles incomodam muita gente, meus irmãos. Nós podemos ver aqui que aqui fala do Filho é Deus. Olha para você ver. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir a relação única do Filho unigênito com o Pai. Então a expressão Filho de Deus revela o quê? A divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Então por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Olha, ele fala assim: olha, eu tenho poder em cima no céu e embaixo na terra. O governo em cima no céu eu governo em cima no céu e governo embaixo na terra. Ele está referindo ali, olha, governo, autoridade, poder ou a cadeira de decisão. Ele fala assim: ó, todo o governo está em minhas mãos. Eu tenho o controle de tudo. Então, o Filho é Deus. Aqui fala aqui que é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes, quando diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Olha para você ver, meus irmãos. Tu aborrece a injustiça, tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, que história é essa que o Deus do versículo 7 está ungido o Deus do versículo 6? Então, isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência de Jesus. Então a explicação está em Hebreus 1:8, que trata do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Então, meus irmãos, a unidade de Deus é plural. Deus Pai e Deus Filho é o mesmo, é um só. Então fala aqui da autoridade de Deus. Ele fala aqui do julgamento de Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos para o segundo subtópico. A heresia do subordinacionismo. Meus irmãos, a heresia do subordinacionismo. Olha para você ver. Eu acho que a pior coisa que Deus odeia é o suborno, meus irmãos. Subornar aquilo que está na palavra. Manchar a palavra de Deus. Então, o subordinacionismo é o quê? É toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário. Ou seja, olha, o Deus que eu vejo é um Deus secundário, é um que apareceu por acaso. Eles falam assim: olha, não, esse é um que apareceu por acaso. Então nós podemos ver aqui que o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o pai. Então, os monarquianistas dinâmicos. Então, quem eram os monarquianistas dinâmicos? Os monarquianistas dinâmicos, irmãos, era aqueles que negavam a divindade
pré-existente de Jesus Cristo. Eles negavam a deidade de Jesus Cristo, a sua natureza divina. Então, quem foi o criador dessa tese? Orígenes foi o criador dessa tese. Então, nós podemos ver aqui que foi um dos mais prolíferos e influentes teólogos, filósofos e escritores cristãos da igreja primitiva, ligado à escola catequésica de Alexandria. Então, Orígenes destacou-se pela exegese bíblica alegórica, tentativa de harmonizar a fé cristã com a filosofia grega, meus irmãos, e o desenvolvimento da teologia sistemática. Então, nós podemos ver que ele dava ênfase de forma específica. Falou assim: não, o papel do filho é um e o papel do pai é outro. Então, Orígenes, esse escritor, ele que fundou essa tese, ele que criou essa tese. Então, a alegoria bíblica é um método de interpretação ou estilo literário presente na Bíblia que atribui um significado simbólico, espiritual ou oculto a um texto, indo além do sentido literal. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que eles não assumiam, que eles não aceitavam a divindade do Pai de forma igual ao Filho. Para eles, o Filho tinha um papel e o Pai tinha outro papel. Agora, já no período nicênico, olha o que fala: o subordinacionismo foi, no século 1 e 2, uma tentativa ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo. Olha, eles até preservavam o monoteísmo, até acreditavam que tinha um só Deus, mas o que fala aqui? Olha, mas que negou a divindade absoluta de Cristo, a divindade absoluta de Jesus. Então, seus expoentes, o que fala os seus expoentes? Seus expoentes aqui fala aqueles que estavam no topo dessa tese, consideravam Cristo como filho de Deus inferior ao Pai. Então, eles achavam que o filho de Deus era algo inferior ao Pai, não tinha a mesma autoridade que o Pai. Então, eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles faziam com base no exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. Meus irmãos, eles conheciam da palavra, mas não sabia contextualizar a palavra. Eles conheciam da palavra, mas não sabiam contextualizar. Ou seja, eles não tinham uma espiritualidade, um discernimento diante da palavra de Deus. Agora nós vamos ver aqui algo muito forte, que fala aqui assim, olha, no método usado pelos subordinacionistas. Olha os métodos que eles usavam. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Nós já estudamos. Somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Agora, no entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando de passagens do Novo Testamento. Para você ver, meus irmãos, eles usavam passagem do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Olha para você ver, parece uma contradição aqui. Olha, existem passagens nos Evangelhos que são frequentemente citadas para argumentar o favor da humanidade de Jesus e por vezes interpretadas como uma distinção entre o Pai, entre ele e Deus Pai, sugerindo limitações na sua divindade absoluta diante de seu ministério terrestre. Aqui está falando de Jesus, 100% Deus, 100% homem. É para você ver. Aqui estão algumas das passagens mais notáveis. O que fala em João 14, 28?
O Pai é maior do que eu. É para você ver. A Bíblia fala, o Pai é maior do que eu. Jesus afirma explicitamente, porque o Pai é maior do que eu. Esta frase é frequentemente lida como uma subordinação para a natureza humana e divina de Jesus ao Pai. Então eles usavam essa frase aqui como um suborno, meus irmãos, que estava na palavra. Aí, olha outra passagem aqui. Só Deus é bom. Quando um homem se chama bom mestre, Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Aí, através desses textos aqui, meus irmãos, eles na teoria deles, eles falam assim, não, esse aí é inferior ao Pai. Esse aí é inferior. Esse aí fala diferente. Esse não tem nada a ver com o Pai. Então nós podemos ver que alguns interpretam que Jesus está excluindo, excluir da bondade absoluta divina. A ignorância do dia do fim. Jesus diz que nem os anjos, nem o Filho sabem o dia, para você ver que Jesus fala, nem os anjos, nem o Filho sabem o dia e a hora do juízo final, senão somente o Pai. Isso é interpretado como uma limitação da onisciência. Então, para eles aqui, para os subornacionistas, era interpretado como uma limitação da onisciência. O que fala aqui? O Pai é o único Deus verdadeiro. Então, na oração sacerdotal de Jesus, diz que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Alguns entenderam, meus irmãos, que Jesus separa a sua identidade dado o único Deus verdadeiro. Então, agora nós voltando para o contexto teológico, para você ver aqui já muda tudo. É importante notar que na teologia cristã tradicional, essas passagens são interpretadas à luz da união hipostática. O que é isso, união hipostática? Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Então, assim essas passagens descrevem Jesus agindo na sua natureza humana, meus irmãos, submetendo-se ao Pai para cumprir o quê? A missão da encarnação, sem anular a sua essência divina. Então, eles não tinham esse discernimento. Eles liam a palavra, mas não sabiam fazer a exegese da palavra. Eles não tinham conhecimento da palavra. Então, eles criaram essa heresia infundada, meus irmãos. Olha o que fala aqui. No entanto, para perspectivas como o arianismo ou grupos que não creem na Trindade, essas passagens são provas diretas de que Jesus não é Deus onisciente e absoluto. Então, para eles, meus irmãos, não havia Deus onisciente e absoluto. Vamos prosseguir para o terceiro subtópico. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Olha para você ver, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus. Olha para você ver, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele, para você ver, meus irmãos. Então nós podemos ver aqui que nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro de doutrina. Então o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus, Que Alcorão é esse? O Alcorão Islã. O que fala aqui? O Alcorão considera blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Por essa afirmação, viola o princípio fundamental da unicidade absoluta de Deus no Islã. Então, acreditar que Deus tem um filho é visto como associar um parceiro a ele e rebaixar a sua transcendência. Para você ver, meus irmãos, a teoria,
o Alcorão do Islã, eles não acreditavam, meus irmãos. Para eles, eles colocavam Maomé acima de Deus. Então o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. E coisa mais absurda é isso aqui, ó. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Olha o que eles falavam, meus irmãos. Que Deus teve uma relação conjugal com Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Lembra do demoniado, o Gadareno, lá de Gandara? Quando Jesus chegou para expulsar os demônios dele? Eles falaram, que queres comigo? Não me atormente. Olha para você ver aqui, olha. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido, meus irmãos, pelo Espírito Santo, meus irmãos. Nós podemos ver em Mateus sobre o nascimento de Jesus através de Maria, quando José queria deixar sua mulher. Olha, não intenta largar a tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Está gerado. É do Espírito Santo. Olha o que fala o demoniado de Gandara. E clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha para você ver. Então o movimento, agora para finalizar, o movimento das testemunhas de Jeová. Olha para você ver. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Então as testemunhas de Jeová, meu irmão, confessa que eles creem na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo quem? Bons e maus. Então, mas a fé cristã não admite a existência, meus irmãos, de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de Deus, o quê? Deuses falsos. É verdade. Se são falsos, não pode ser Deus. Por isso a Bíblia fala, se são falsos, não pode ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, eis uma boa pergunta que incomoda, meus irmãos, as testemunhas de Jeová. Que pergunta é essa? Que incomoda as testemunhas de Jeová? É quando fala assim, Jesus Cristo, quando nós perguntamos para eles assim, olha, Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Quem incomodar as testemunhas de Jeová quando bater em sua porta, faça a pergunta para eles. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Então, se a resposta for positiva, se falar que Jesus Cristo é uma divindade verdadeira, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus. Elas são obrigadas. E a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras a um Deus falso. Então, quer indagar as testemunhas de Jeová? Faça essa pergunta para eles. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Quando ele chegar batendo na sua porta, indaga eles com essa pergunta. Eles falam publicamente, meus irmãos,
Então vamos para a conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja, meus irmãos. Então, esse assunto sobre o filho em relação a Jesus, isso é desde o princípio da igreja, desde o começo, quando Jesus começou a expandir o teu evangelho. Então, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. Então a interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho único, unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai, meus irmãos. O nosso Jesus é da mesma substância do Pai. Ele está no mesmo nível espiritual que o Pai. Ele está na mesma cadeira de decisão do Pai. Ele que vai julgar como o Pai. Ele que vai estar sentado ao lado do Pai para julgar, meus irmãos, os bons e os maus. Então que nós possamos ter a convicção que Jesus e o Pai é um só, e ter a certeza desta palavra. Não deixe, meus irmãos, que nenhuma palavra contraditória a esta, que vem contradizer essa palavra, faz de você uma pessoa duvidosa em relação à igualdade do filho com o Pai. Amém? Que Deus possa abençoar vocês a cada dia. E dessa feita eu quero estar passando aqui o microfone para o nosso pastor Sânzio Hermo Soares, que está tomando a direção desse trabalho em nome de Jesus.